Porque, de fato, aí falando sério agora, rapaziada, a informação é importante, né? Como eu falei, a gente tem muita responsabilidade de dar informação desse tamanho, dessa repercussão, desse tamanho não, né? Mas de bastidor, porque a qualquer momento pode desmentir, mas enfim, eu confio na fonte. Ouvimos mais de uma pessoa e tudo mais, e essa fonte, sinceramente, não erra, né? Desde a semana passada a gente estava com essa informação de atrito do Fagner com o Vitor Pereira, e que a diretoria ficou mais do lado do Vitor Pereira, né? Informação que foi se confirmando ao longo da semana. E aí, tipo, a gente foi, pô, mas o que é esse atrito? O que gerou esse atrito? Como que tá o Fagner com o elenco do Corinthians? E temos uma resposta, né? Temos uma resposta que me surpreendeu um pouco, que eu imagino que muita gente vai ficar surpreendido. E vamos lá então, né, Drew? Eu fui atrás aí para saber como que surgiu esse atrito do Fagner, como que tá a relação do Fagner com o elenco, como que tá essa situação. Porque, cara, eu tô, assim, eu tô bem conformado com o Fagner ser reserva do Bruno Mendes, o Fagner não jogar jogos, pô, Maracanã lotado, o Fagner ser banco, sendo que ele tá à disposição. Esse lance do gramado ser pesado ou não me pega muito. Então a gente conversando com pessoas bem próximas ali do elenco, bem próximas do elenco, chegamos a algumas conclusões aí, Tadeu, e vamos por partes, tá? O clima pro Fagner começou a ficar ruim lá no CT na saída do William, tá? O Fagner é muito próximo do William, é muito próximo do William, e quando todo mundo não vou generalizar, né, mas a maioria do elenco se voltou contra o William, com essa situação de, pô, rapaziada, eu tô indo embora aqui, ó, antes de derby, rapaziada, amanhã tem quarta de final da Libertadores, mas tô indo embora, todo mundo se voltou contra, né, a maioria, elenco e tudo mais, todo mundo ficou bem chateado com o William, o Fagner, não. O Fagner ficou do lado do William, deu suporte pro William, é amigo do William, são muito amigos, e essa situação gerou um desconforto ali, principalmente com as lideranças, né? E quando eu falo lideranças, falo de nomes importantes, como, por exemplo, o Renato Augusto. Fagner e Renato Augusto sempre foram próximos. Hoje, já não são mais tão próximos assim, já não tem essa proximidade. O mesmo pro Cássio, tá? O mesmo pro Cássio. Então, assim, o Fagner, ele meio que ficou do lado do William, o William saiu, e ficou aquele climão, né? Tipo, pô, Fagner, o cara não tava comprometido, você tava dando a mão pro cara, o que pegou aí, né? E aí, no elenco ali, ficou meio que esse impasse, tipo, pô, o Fagner também não tá tão comprometido assim, não tá tão na pegada, não tá tão focado com a gente, com o elenco, com a equipe, com a temporada. Ficou esse mal-estar, tá? Rolou isso. Então, há ali um. Não vou falar climão, não vou falar atrito, não vou falar problema, porque não tem isso. Não é que o Fagner é excluído, longe disso. Mas fica aquela rusguinha assim de tipo, pô, aquilo não foi legal, aquilo não pegou bem. E, consequentemente, isso chegou no Vitor Pereira também, né? Essa situação, esse atrito do Fagner. O Vitor Pereira que teve atritos com outros jogadores também, mas teve com o Fagner, isso existe, isso ficou muito claro na última coletiva ali. E, enfim, só para pontuar, né? Tem essa situação do Fagner com o Renato e tem a situação do Fagner com o Cássio. O que é o Cássio no CT, né? Ele é meio que, essa pessoa até falou para mim, né? O Cássio é meio que o centrão do CT. Tipo, ele sempre vai escutar os dois lados, e ele vai parar e vai falar, pô, o que vai fazer bem pro Corinthians? Quem que tá certo para o Corinthians, né? O Cássio criou um vínculo tão forte com o Corinthians que ele consegue ouvir os dois lados e falar, pô, esse lado tá certo, eu tô com esse cara, eu tô com esse lado. E no caso, o Cássio tá do lado do Vitor Pereira. O Cássio gosta muito do Vitor Pereira. Se dão muito bem. A relação entre os dois é muito boa. Então o Vitor Pereira tem esse braço do Cássio aí dentro do CT. Então essa informação também, o Cássio é muito grande no Corinthians e tá fechado com o Vitor Pereira. Não que ele se voltou contra o Fagner, longe disso, né? Mas, enfim. Então já ficou esse mal-estar aí, né, Drew? E aí, consequentemente, teve esse atrito com o Vitor Pereira também. Ficou esse impasse e tal. E aí sim, a diretoria, tanto que o Duílio recentemente falou pro Globo Esporte, né? Que, tipo, pô, quem não tiver focado, eu quero que o Vitor Pereira fique, entendeu? Então, ficou esse mal-estar, o Fagner ficou extremamente incomodado com o lance da diretoria, tipo, ficar do lado do Vitor Pereira. O Fagner tá extremamente incomodado, até como a gente soltou no meu timão, com o fato de jogadores improvisados, o Bruno Mendes, ser titular e ele não, o Rafael Ramos ser titular às vezes e ele não. Então, há um mal-estar. Eu, particularmente, em caso de permanência do Vitor Pereira, não duvido que o Fagner saia, né? Tem contrato do ano que vem, sei que é um assunto muito delicado, é um cara muito grande,
ainda, tipo, não é um negócio assim absolutamente Baixa a bola, insustentável. Fagner. Tem que ser conversada, entendeu? Então, assim, é coisa do futebol, é coisa do vestiário, eu acho que isso é absolutamente normal, mas tudo começou com o lance do William, tá? Isso não pegou bem lá dentro, então Fagner e o William são bem próximos. Fagner, que é uma das lideranças do elenco, continua sendo, mas rolou essas questões pontuais aí, de se afastar de um, se afastar do outro. Alguns líderes ali vê que de repente o Fagner, pô, tá meio que, sabe, meio em outra rotação e que o Vitor Pereira de repente esteja certo, mas ao mesmo tempo também é sempre bom a gente falar, né? O elenco tá meio. O que a gente sabe do CT é que ninguém tá com. Ninguém, como que eu vou falar? Tá todo mundo incomodado com essa indefinição do Vitor Pereira. E quando eu falo todo mundo, são os mais experientes, os mais jovens, os meio termo ali. Tá todo mundo incomodado, todo mundo quer uma definição logo do Vitor Pereira e que o tesão ali da galera já não é mais aquele, porque essa questão tá pegando um pouco também. Então, são situações pontuais que a gente trouxe aqui também, né? Como eu falei, pô, a gente estava com a informação do atrito entre Fagner e Vitor Pereira desde a semana passada. Desde a semana passada. Também teve esse lance do Vitor Pereira com a diretoria e o Fagner do outro lado. Então, assim, a gente ouviu mais de. Pô, ouvimos algumas fontes, uma pessoa que eu confio bastante também, que é envolvidaça, engajadaça lá no CT, né? Sabe de tudo, sabe de escala, sabe de tudo, de tudo. Então, eu particularmente confio. Sei que é uma parada que alguém pode ficar chateado, pode falar que não é isso, mas eu confio e me sinto totalmente à vontade de chegar aqui e falar. Claro que não é crise, não é nossa crise, mas é para o torcedor entender também o que está acontecendo. Eu acho que é legal, né? O torcedor gosta de bastidor, gosta de sentir o que está pegando no Corinthians e essa informação aí, rapaziada. Então, papo reto, tudo muito atualizado para vocês.